A corte portuguesa se mudou para o Brasil em 1808 para fugir das tropas napoleônicas que invadiram Portugal em represália, pois o país furou o bloqueio continental. Nesse período, Dom João VI atuava como príncipe regente de sua mãe, a Rainha Maria. Após a chegada da corte portuguesa no Brasil, aconteceram muitas mudanças no campo cultural, econômico e político. A primeira grande medida decretada por Dom João VI foi a abertura dos portos brasileiros para as nações amigas, permitindo que os comerciantes brasileiros negociassem diretamente com comerciantes ingleses. Além dessa medida, Dom João VI incentivou o desenvolvimento cultural e a modernização no Brasil, demonstrando o interesse de torná-lo parte integrante do reino português. Em 16 de dezembro de 1815, o Brasil foi elevado à condição de reino. A partir daí, Portugal passou a ser chamado Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A independência do Brasil aconteceu na medida em que a elite brasileira percebeu que os portugueses queriam restabelecer os laços coloniais com o Brasil. As cortes de Portugal tomaram medidas que foram impopulares no Brasil, como a exigência do retorno do príncipe regente, Dom Pedro, a Portugal, e a instalação de mais tropas no Rio de Janeiro. Além disso, os portugueses tratavam os representantes brasileiros que iam a Portugal para negociar com desdém. Quando os portugueses exigiram o retorno imediato de Dom Pedro a Portugal, os brasileiros reagiram. O Clube da Resistência, que entregou um documento com milhares de assinaturas, exigiu a permanência de Dom Pedro no Brasil. Dom Pedro foi influenciado por Dona Leopoldina, sua esposa, e por José Bonifácio de Andrade Silva, seu conselheiro, a ficar no Brasil. Em 9 de janeiro de 1822, o dia que entrou para a história como o Dia do Fico, Dom Pedro declarou publicamente que ficaria no Brasil e não retornaria para Portugal. Ele declarou: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." No dia 2 de setembro de 1822, Dona Leopoldina convocou uma sessão extraordinária e assinou uma declaração de independência. Logo após, enviou uma mensagem para Dom Pedro, que estava em São Paulo. Após ser declarada a independência, Dom Pedro foi aclamado imperador no dia 12 de outubro e coroado no dia 1º de dezembro. Entretanto, a independência do Brasil não foi pacífica. Uma série de regiões como Pará, Maranhão, Bahia e Cisplatina, que atualmente é o Uruguai, rebelaram-se contra o movimento de independência e permaneceram leais aos portugueses. A Guerra de Independência estendeu-se até 1824, resultando na derrota daqueles que eram leais a Portugal. A independência do Brasil só foi reconhecida pelos portugueses no ano de 1825. Foi realizado um acordo entre Brasil e Portugal, sendo mediado pela Inglaterra. Algumas consequências da independência do Brasil foram: surgimento do Brasil como nação, estabelecimento de uma monarquia no Brasil, ampliação do sistema escravocrata de acordo com os interesses da elite econômica do Brasil, o endividamento do Brasil para pagar uma indenização acordada com Portugal, que cobrou 2 milhões de libras do Brasil como indenização. A consolidação da independência do Brasil aconteceu em poucos anos, mas foi marcada por conflitos militares. Os conflitos mais importantes aconteceram no Sul e na Bahia, em que movimentos separatistas e conflitos com os portugueses causaram disputas violentas. Entre os brasileiros favoráveis à independência, existiram algumas divergências. A aristocracia rural defendia a existência do regime monárquico centralizado. Já as classes médias que viviam na zona urbana defendiam um regime democrático e o poder do imperador teria restrições.
Internacionalmente, a independência do Brasil foi reconhecida pela Inglaterra, pois este país estava interessado em garantir uma ligação econômica com o Brasil. O reconhecimento formal da independência do Brasil aconteceu em agosto de 1825, por meio de um tratado em que o Brasil concordou pagar uma indenização para Portugal pela perda da colônia brasileira, com 2 milhões de libras, e com um compromisso firmado pelo Brasil de não incentivar a independência das colônias portuguesas na África. Após a proclamação da independência do Brasil e da aclamação de Dom Pedro I como imperador, o país deveria ter sua estrutura política e administrativa organizada numa Constituição. Para elaborar a Constituição, era necessário formar uma Assembleia Constituinte em 1823, no Rio de Janeiro, com deputados vindos de diversas províncias brasileiras. Na abertura dos trabalhos da Constituinte, Dom Pedro I disse: "Espero que a Constituição que façais mereça a minha imperial aceitação, seja tão sábia e tão justa quanto apropriada à localidade e civilização do povo brasileiro." As palavras do imperador demonstravam sua vontade de ter o poder máximo em suas mãos e uma ameaça aos membros da Constituinte, pois a nova Constituição deveria seguir as vontades de Dom Pedro I. Com a influência de José Bonifácio, Dom Pedro I defendia uma monarquia forte, constitucional e centralizada, para evitar a fragmentação que aconteceu na América Espanhola. Para a realização de seus planos, Dom Pedro I queria mais poderes, e isso despertou a oposição dos deputados brasileiros, que queriam maior liberdade de ação política. Nos primeiros trabalhos da Constituição, definiu a divisão dos poderes do imperador em executivo, legislativo e judiciário. Dom Pedro I sentiu-se incomodado e decidiu fechar a Assembleia e ordenou a prisão de vários deputados. Dom Pedro I organizou uma comissão de legisladores escolhidos por ele para elaborar a Constituição, que ficou pronta no dia 25 de março de 1824 e foi aprovada por ordem do imperador. A Constituição de 1824 afirmava que o Brasil era uma monarquia e o imperador detinha poderes absolutos sobre a nação brasileira. Ao assumir o comando do Estado monárquico do Brasil, Dom Pedro I convocou a elaboração da Carta Constitucional para a nova nação, o que ocasionou a primeira crise do primeiro reinado, pois Dom Pedro I decidiu dissolver a Assembleia e ordenou a prisão de vários deputados. Logo após esse episódio, Dom Pedro I, junto com um pequeno grupo de aliados escolhidos por ele, elaboraram a primeira Constituição do Brasil, em 1824. Com a nova Constituição, Dom Pedro I detinha o poder moderador, que lhe daria o direito de anular qualquer outra decisão estabelecida pelos poderes legislativo, executivo e judiciário. O poder moderador foi alvo de protestos e da insatisfação da maioria dos representantes políticos da época, que em sua maioria ligados aos interesses das elites. Ao mesmo tempo, o envolvimento do imperador nas questões políticas de Portugal, o que reforçava a desconfiança do comprometimento de Dom Pedro I em defender os interesses do povo brasileiro. Outro fator que agravou a oposição ao imperador foi a crise econômica, ocasionada pelas dívidas com a Inglaterra e o gasto com a Guerra da Cisplatina, o que favoreceu o movimento oposicionista. No ano de 1829, aconteceu a falência do Banco do Brasil, o que agravou o repúdio aos poderes imperiais. Em 1830, o assassinato do oposicionista Libério Badaró gerou mais ataques contra Dom Pedro I, pois, de acordo com alguns jornais da época,
a falta de investigação detalhada sobre o crime seria um forte indício do envolvimento do imperador com a morte de Badaró. Em 1831, Dom Pedro I anunciou a formação de um corpo de ministros formados somente por brasileiros, com o objetivo de recuperar seu prestígio diante da nação brasileira. Porém, o plano de Dom Pedro I foi tardio, pois durante o seu reinado foram formados 2 partidos políticos: o Partido Brasileiro, formado por opositores ao imperador, e o Partido Português, formado pelos apoiadores do imperador. Em busca de recuperar o apoio dos brasileiros, Dom Pedro I saiu do Rio de Janeiro e seguiu para a cidade de Ouro Preto. Ao chegar na cidade, o imperador foi recebido com hostilidade. Nas sacadas dos casarões históricos foram colocadas faixas pretas, representando o luto em protesto contra as ações autoritárias de Dom Pedro I. Para compensar a visita hostil em Ouro Preto, os portugueses organizaram uma recepção para receber o imperador no Rio de Janeiro. Isso ocasionou indignação entre os brasileiros, que eram contrários ao governo. Os portugueses davam vivas ao imperador, enquanto que os brasileiros davam vivas à federação. Isso acabou gerando um confronto entre os 2 partidos na noite de 13 de março de 1831, que ficou conhecida como a Noite das Garrafadas. Os 2 grupos se enfrentaram por 3 dias nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, com paus, garrafas e outros objetos de vidro. Ressalta-se que os brasileiros saíram vitoriosos do confronto contra os portugueses, por estarem em maior número, e assim houve a continuidade dos protestos contra Dom Pedro I. Esse acontecimento resultou na renúncia de Dom Pedro I ao trono, que entregou ao seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara, que na época tinha 5 anos de idade. O príncipe só poderia assumir o poder quando tivesse 18 anos de idade, então iniciou-se o período regencial no Brasil. Durante o período regencial, a crise política no Brasil se agravou, gerando várias revoltas. Esse período teve seu fim com o golpe da maioridade. O golpe da maioridade, realizado no dia 23 de julho de 1840, surgiu como uma necessidade para garantir a ordem social e política no Brasil. O golpe se refere à antecipação da coroação de Dom Pedro II no trono do Império Brasileiro, quando Dom Pedro II tinha apenas 13 anos de idade. O golpe mobilizou a população e grupos políticos em favor da alteração da Constituição de 1824, que previa a coroação de Dom Pedro II aos 18 anos de idade. O principal grupo envolvido neste movimento foi o Grupo da Maioridade, um grupo formado de liberais, fundado por Antônio Carlos de Andrada e Silva, no ano de 1840. As ideias de Antônio Carlos ganharam força na imprensa e conseguiu o apoio popular. Acreditava-se que, com o imperador no poder, a centralização do poder seria recuperada, a crise política poderia ser sanada e as revoltas que aconteciam no Brasil poderiam ser detidas. A mobilização conseguiu alcançar o Senado e a Câmara, e os liberais apresentaram o projeto de declaração de maioridade à Assembleia Geral. Apesar de o governo regencial ter tentado resistir em favor da Constituição de 1824, Dom Pedro II concordou em assumir o trono. Com a aprovação da declaração, Dom Pedro II prestou juramento à Assembleia Geral no dia 23 de junho de 1840 e com isso tornou-se maior de idade, sendo considerado apto para se tornar imperador. Brasileiros. A Assembleia Geral Legislativa do Brasil, reconhecendo o feliz desenvolvimento intelectual de Sua Majestade Imperial, o Senhor Dom Pedro II, com que a divina providência favoreceu o Império de Santa Cruz, reconhecendo igualmente os males inerentes a governos excepcionais e presenciando o desejo unânime do povo desta capital, convencida de que com este desejo está de acordo o de todo o Império, para conferir-se ao mesmo Augusto Senhor o exercício dos poderes que, pela Constituição lhe competem, houve por bem, por tão poderosos motivos, declararam em maioridade,
para o efeito de entrar imediatamente no pleno exercício desses poderes, como imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Brasileiros, estão convertidas em realidades as esperanças da nação, uma nova era apontou, seja ela de união e prosperidade. Sejamos nós dignos de tão grandioso benefício. Dom Pedro II assumiu o trono brasileiro oficialmente no ano de 1840, em virtude do golpe de maioridade encabeçado pelos políticos liberais, que permitiram a coroação de Dom Pedro II mesmo sem atingir a idade mínima, exigida pela Constituição de 1824. Com a acessão de Dom Pedro II ao trono, o poder moderador poderia ser novamente exercido, o que consolidava a centralização política e o fortalecimento da figura do imperador. Nos primeiros anos de reinado, Dom Pedro II tratou de consolidar o seu poder e conter as disputas políticas entre os políticos liberais e conservadores. O imperador implantou um modelo conhecido por parlamentarismo às avessas, um sistema vigente que alternava a chefia do poder executivo entre os partidos liberal e conservador, baseados na escolha do poder moderador, o que reduziu um pouco os conflitos. No Brasil, existia uma monarquia parlamentarista, na qual o imperador poderia interferir na política sempre que fosse necessário para garantir os seus interesses. Se um primeiro-ministro fosse eleito e não agradasse o imperador, o mesmo poderia destituir o primeiro-ministro, e se a Câmara tomasse medidas que não fossem do agrado de Dom Pedro II, ele poderia dissolvê-la. Durante o período imperial, o café começou a ser exportado de forma mais intensa. A cafeicultura foi implantada na região do Paraíba, as províncias de São Paulo e Rio de Janeiro, e também no Oeste Paulista, São Paulo, e na Zona da Mata, Minas Gerais, sendo um produto que trouxe bastante lucro aos cafeicultores. A mão de obra utilizada para o cultivo do café e de outros produtos era escrava. Com o êxito da cafeicultura, houve um aumento na compra de escravos para o Vale do Paraíba. Além do café, o Brasil produzia em menor escala o açúcar, a exploração do ouro e outras atividades econômicas secundárias. Havia também projetos de investimento em outros ramos econômicos, como por exemplo a indústria. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, foi pioneiro na indústria, buscou meios para desenvolver a indústria no Brasil na construção de ferrovias. As ferrovias eram muito utilizadas no transporte do café até o Porto de Santos, onde o café seria exportado para a Europa. A escravidão no Brasil iniciou desde 1500 com a chegada dos portugueses. Inicialmente tentou-se escravizar os índios nativos do novo território, mas a escravidão dos africanos foi que vigorou por muito tempo. Durante todo o período do governo imperial, foi utilizada a mão de obra escrava. Em meados do século XIX, com a chegada dos imigrantes, aos poucos foi substituindo o trabalho dos escravos. No segundo reinado, a abolição da escravidão foi amplamente discutida por intelectuais, políticos e jornalistas em jornais, em praça pública e discursos no parlamento. Foram aprovadas leis pelo parlamento brasileiro que gradativamente acabaram com a escravidão. A Lei Eusébio de Queiroz foi elaborada pelo ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso da Câmara, promulgada no dia 4 de setembro de 1850, proibindo o tráfico de escravos no Brasil. Contudo, essa lei demorou para ter o resultado esperado, pois acontecia o deslocamento de escravos no território brasileiro, que eram vendidos para os senhores das lavouras de café. A Lei do Ventre Livre foi apresentada pelo Visconde do Rio Branco e sancionada pela Princesa Isabel no dia 28 de setembro de 1871.
Essa lei concedia liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Porém, enquanto os filhos de escravos não completassem 21 anos de idade, estavam sob tutela e trabalhando para o seu senhor. A Lei do Sexagenário, apresentada no Parlamento pelo senador e ministro Manuel Pinto de Souza Dantas, dava liberdade aos escravos com mais de 65 anos. Contudo, eram poucos os escravos que conseguiam chegar a essa idade. A Lei Áurea, sancionada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888, aboliu definitivamente a escravidão no Brasil, porém sem diretrizes para inserir o escravo liberto na sociedade. A abolição dos escravos no Brasil foi um dos fatores que determinaram a queda do Império Brasileiro em 1889. O imperador Dom Pedro II perdeu o apoio dos cafeicultores, pois tiveram que libertar seus escravos após a Lei Áurea e não receberam nenhuma indenização por parte do governo. A Guerra do Paraguai, que aconteceu entre os anos de 1864 a 1870, foi um conflito causado pelos choques de interesses entre Brasil, Argentina e Uruguai, com o governo do Paraguai, e foi iniciado a partir de 2 atos de agressão realizados pelo Paraguai: o aprisionamento da embarcação Marquês de Olinda e a invasão da província do Mato Grosso. Nessa guerra, Argentina, Brasil e Uruguai montaram a Tríplice Aliança, lutando contra o Paraguai, que nesse período era governado por Francisco Solano Lopes. O Brasil saiu vitorioso do conflito, mas as consequências da guerra para a economia do Brasil e para a monarquia foram desastrosas. O endividamento externo para custear as tropas brasileiras na Guerra do Paraguai provocou uma crise econômica que gerou um determinante para o fim do Império. A monarquia no Brasil chegou ao fim em virtude do desgaste da monarquia com os interesses da elite política e econômica do país. O enfraquecimento da monarquia se consolidou com um rompimento com o afastamento entre a Igreja Católica e o Estado, o afastamento entre o Exército e o Estado em virtude de demandas não atendidas e o afastamento entre os escravistas e o Estado. O Exército estava insatisfeito com a monarquia desde o fim da Guerra do Paraguai. A influência dos ideais positivistas e a insatisfação com a baixa valorização dos militares foram os grandes motivos que os levaram a conspirar contra a monarquia. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, liderando tropas militares, destituiu o gabinete ministerial e José do Patrocínio proclamou a República no Brasil. No dia 17 de novembro, Dom Pedro II, juntamente com sua família, exilou-se na Europa. Olá, meus queridos companheiros! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!